Bom dia, gurizada. Continuamos falando da nossa história do vinho, né? Continuamos tocando a nossa disciplina e temos que falar de duas civilizações que amaram o vinho de forma descontrolada, de forma apaixonada, a civilização grega e a civilização romana. Esses são os nossos dois pontos de hoje, né? Falarmos um pouco dos gregos e dos romanos. Vou continuar usando como base da nossa fala, né? Um material complementar que já está no AVA do nosso KVG, tá? Vou usar aquele texto como base, vou seguindo os pontos dali e comentando, que aí facilita para vocês acompanharem também, se quiserem, tá? Bom, eu vou começar falando dos gregos. E quando falamos de gregos, estamos falando de uma civilização que começou posteriormente a todas aquelas que nós estudamos. Os gregos são posteriores aos egípcios, aos mesopotâmicos, aos fenícios, né? E aos hebreus. Os gregos vêm depois. Os gregos surgiram, a civilização grega começou a se estruturar, a civilização grega, por volta do ano de 2000 a.C. Começou a se estruturar a civilização grega por volta de 2000 a.C. Para vocês terem uma ideia, o Egito e a Mesopotâmia começaram por volta de 4000 anos antes de Cristo. Então tem 2000 anos depois das civilizações grega, egípcia e mesopotâmica, começou a se estruturar a civilização dos gregos. E quando falamos de gregos, estamos falando de uma civilização que foi formada pela mistura de vários povos. Os povos cretenses, aqueus, jônios, dórios e eólios. Da mistura desses 5 povos surge a civilização grega: cretenses, aqueus, jônios, dórios e eólios. Bom, os gregos têm uma organização bem diferente, porque os gregos não eram um império. A Grécia não era um império como foi Roma, por exemplo, como foi o Egito. A Grécia ela era dividida em cidades-estado, que nem a Mesopotâmia, o atual Iraque, né? A Grécia era dividida em cidades-estado. E as cidades eram rivais umas das outras, então havia uma constante briga entre as cidades. E a Grécia era marcada internamente por conflitos. Tá? Já que cada cidade tinha sua forma de governo, cada cidade tinha seus deuses protetores diferentes, a Grécia era toda partida internamente. Por isso é que, inclusive, os gregos, de tempos em tempos, tentavam construir mecanismos para diminuir a rivalidade entre as cidades-estado, que na Grécia são chamadas de polis, as cidades-estado. Um dos instrumentos que foi usados na Grécia para diminuir os conflitos entre as polis eram os Jogos Olímpicos, que de 4 em 4 anos buscavam, em homenagem a Zeus, o deus da justiça, o deus do equilíbrio, os Jogos Olímpicos buscavam gerar uma confraternização entre as polis, para que, quando necessário, as polis pudessem conversar. Apesar de ser dividida em cidades-estado, a Grécia não tinha muita diferença entre a maioria das cidades. A maioria das polis ou das cidades-estado eram parecidas na organização política, na organização econômica, na questão da mitologia, da religião deles, porque a maioria das cidades gregas seguia o modelo de Atenas. Atenas era a grande inspiração para a Grécia, né? Para a maioria das polis gregas, pelo menos. Por isso, o modelo político que Atenas adotava era meio que seguido pela maioria das outras polis, com exceção da região do Peloponeso, uma região chamada de Lacônia, onde havia uma polis que não seguia o modelo de Atenas e que, na verdade, odiava Atenas. Estamos falando de Esparta, né? Se Atenas influencia a maioria das polis, das cidades-estado, na região do Peloponeso, a cidade, a polis que influencia as outras, é Esparta, a eterna rival de Atenas. Onde é que ficava a civilização grega? A Grécia ficava onde hoje são basicamente 2 países, Grécia e Turquia. Pegaríamos também um pedaço, talvez, daqueles países que surgiram da divisão da antiga Iugoslávia. Então pegaríamos ali Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, talvez desses países também a civilização grega tenha estado nesses lugares aí. Mas mais é na Grécia e na atual Turquia, né? Ou seja, que região da Europa ficava a civilização grega? A civilização grega ficava no sudeste da Europa, na transição entre Europa e Ásia. Entre Europa e Ásia ficava a civilização grega. É por isso que, inclusive, o Império Persa, o grande Império Persa, quando quis se expandir em direção à Europa, teve que declarar guerra contra os gregos,
Porque para sair daquela Ásia, onde ficava a Pérsia ali, o sul da Ásia, né, e chegar à Europa, era preciso passar pela civilização grega. Por isso é que teve a guerra entre gregos e persas, as chamadas guerras médicas ou greco-pérsicas, né, que inclusive terminaram com o resultado incrivelmente inesperado. As polis gregas venceram um dos maiores impérios militares do mundo antigo, que foi o Império Persa, e que caiu para os gregos, né? Que inclusive tiveram que esquecer suas diferenças e se unir temporariamente, as polis tiveram que se unir temporariamente para combater essa ameaça maior que era assim, o Império Persa. Bom, quanto à religião, os gregos eram politeístas, e é interessante porque os gregos são apaixonados pelo ser humano, em especial pelos homens, né? Já que a civilização grega ela era baseada na ideia de equilíbrio e de harmonia, né? Tanto que o grande símbolo da escultura grega são as colunas, que passam a ideia de equilíbrio e de harmonia. Dentro dessa visão grega, é, quer dizer, pessoas só podem amar os seus iguais. É por isso que, para os gregos, o amor verdadeiro era o amor homoafetivo. Era o amor de homem com homem e de mulher com mulher. Homens e mulheres se relacionavam e casavam e tinham famílias dentro de uma função que se entendia que era a função das mulheres, gerar filhos. Sim, a sociedade grega é muito machista, né? Embora aceite e recomende a questão homoafetiva, homossexual, que a gente não usa mais essa expressão, né? Assim viviam os gregos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a religião grega ela vai espelhar esse amor dos gregos pelos seres humanos. Afinal de contas, os deuses gregos tinham formas e sentimentos humanos, né? Ou seja, os seus deuses eram antropomórficos. Se vocês olharem as esculturas de Zeus, de Afrodite, do nosso Deus que nos interessa em especial, o Deus do vinho, Dionísio, se vocês olharem esses deuses, vocês vão ver que eles têm formatos humanos. E mais, não só formatos. Os deuses gregos têm sentimentos humanos. Então os deuses gregos, eles amam, eles odeiam, eles traem. Os deuses gregos se relacionam com mulheres e geram filhos com mulheres, que nós vamos chamar de semideuses. Por exemplo, por que Helena de Esparta era a mulher mais bonita do mundo? Porque Helena era filha de Zeus, né, com uma mulher. Um outro exemplo, Aquiles, por que Aquiles era tão corajoso? Porque Aquiles não era um homem comum, ele era filho de um deus com uma mulher, ele era um semideus. O outro exemplo, Hércules, por que Hércules era tão forte? Porque Hércules era filho de um deus com uma mulher. Então, os gregos misturam a religiosidade deles com a paixão deles pelos seres humanos, gerando uma religião toda antropomórfica. Além disso, a religião grega ela desenvolve toda uma história em torno de cada um desses deuses, que passa a se misturar com a história de outros deuses, gerando toda uma cultura de contos e mitos e lendas em torno desses deuses. A tudo isso nós vamos chamar mitologia, né? A marca grega na religião. Se vamos falar de cultura, os gregos nos deram toda a base de pensamento ocidental. Foi dos gregos que veio a filosofia. Tales de Mileto é o pai da filosofia. E depois nós vamos ter o trio de ouro, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Não nos deram só a filosofia, os gregos nos deram a medicina, o pai da medicina é grego, é Hipócrates. Né? Os gregos nos deram a história, os pais da história são gregos, Heródoto e Tucídides. Né? Os gregos nos deram o teatro, né? Sófocles, Eurípides. Os gregos nos deram a matemática com Euclides, né? Com o próprio Tales de Mileto. Os gregos nos deram a física com Arquimedes e a sua teoria do empuxo. Os gregos, vejam quanta coisa eu vou falando, os gregos nos deram oratória. O estudo da arte de falar bem em público veio dos gregos. Podemos destacar Demóstenes, um grande orador grego. Quer dizer, toda a base do nosso pensamento ocidental veio dos gregos. O estudo sobre a razão, a filosofia, a política com preocupação ética, que a gente chama de deontologia, a preocupação com a ética na política, que marca a obra de Platão, marca a obra de Aristóteles, né? Muito preocupados com essa questão da filosofia ética. Então, vejam quanta coisa os gregos deram para a nossa atual sociedade.
né? Por isso é que os gregos nós consideramos como quase que pais da nossa civilização ocidental. Fora tudo isso, os gregos foram os responsáveis por expandir os parreirais e expandir o cultivo do vinho. E mais do que isso, os gregos romperam aquela tradição que nós já comentamos do vinho ser uma bebida de nobres e a cerveja ou outras bebidas feitas de outros cereais destilados serem bebidas dos pobres. Entre os gregos, o vinho vai se difundir e vai ser bebido tanto pelas camadas mais ricas quanto pelas camadas mais pobres. Havia diferença entre o vinho bebido pelos ricos e pelos pobres? Óbvio que sim, como existe até hoje. O vinho era considerado sinônimo de status? Óbvio que sim, como existe até hoje. Né? Vamos ter vinhos de nobres na Grécia, porque havia nobreza grega, e vinhos de pobres, sim. Né? Materiais para guardar vinhos de nobres, materiais para guardar vinhos de pobres. Isso existia na Grécia, como existe até hoje. É claro que alguns hábitos mudaram. Por exemplo, nós gostamos menos de vinhos doces. Os gregos gostavam muito dos vinhos mais doces. É por isso que, inclusive, os gregos tinham algumas estratégias para deixar o vinho mais doce. Algumas delas, inclusive, misturando mel. Imagine se hoje nós vamos permitir que se misture mel no vinho, mas entre os gregos era permitido que se misturasse mel para tornar o vinho mais doce. Ainda se quebrava a acidez do vinho, se quebrava o amargor do vinho através da mistura do vinho com água. Né? Assim como os outros povos que nós já comentamos, na Grécia era um costume quebrar o vinho com água. Tá? O que para nós também seria uma heresia hoje em dia. Os gregos tinham algumas outras estratégias. Por exemplo, eles gostavam de tomar vinho em copos de chumbo, né? O que foi uma tradição que se manteve por séculos e séculos e séculos e séculos, porque através disso eles também achavam que o vinho ficava um pouco mais adocicado e com isso mais palatável, né? Mais fácil de se beber. Os gregos bebiam muito, mas muito mesmo, né? Embora o hábito do consumo maior de vinho fosse mais masculino do que feminino. A mulher que bebia demais na Grécia era mal vista pela sociedade. Vejam que, mesmo numa sociedade com essa questão homoafetiva, não se desfez o preconceito contra as mulheres e não se desfez o cuidado contra as mulheres. Por se considerar que a mulher, quando bebe demais, não consegue controlar, desculpe o palavreado, não consegue controlar sua língua, né? Tanto os gregos quanto os romanos recomendavam o consumo de vinho quando se queria saber quem uma pessoa era. Né? Por isso a frase que os romanos vão dizer, in vino veritas, né? No vinho a verdade. Bom, falei um pouco sobre a civilização grega e falo alguns outros detalhes. A civilização grega começou num período que a gente chama de período pré-homérico, com duas civilizações. Pré-homérico porque foi a Grécia antes da existência, se é que existiu, a gente não sabe, de um poeta chamado Homero, que escreveu sobre a Guerra de Troia em 2 livros, Ilíada e Odisseia. Antes de Homero, teve um período chamado de pré-homérico. Bom, e nesse período se formaram duas civilizações apaixonadas por vinho na Grécia, na Grécia inicial, a civilização minoica e a civilização creto-micênica. A civilização minoica foi formada pelo povo dos cretenses, que é um dos povos originários da Grécia. Os gregos formaram a civilização minoica. Na ilha de Creta, os cretenses formaram a civilização minoica, né? Uma civilização que tinha um rei, né? A civilização minoica ela era unida em torno de um rei, né? E graças à civilização minoica, que era uma civilização de comerciantes, até porque eles viviam numa ilha que facilitava o comércio, graças à civilização minoica, o vinho acabou se espalhando pelas ilhas do mar Egeu. A Grécia ela está localizada, depois vocês olhem nas imagens que eu coloco no nosso AVA, a Grécia ela está localizada na região dos Balcãs, em torno de 2 mares que ficam em contato com o Mediterrâneo, o Mar Egeu e o Mar Jônico. No Mar Egeu existem várias ilhas, né, que formam a Grécia insular, como a gente chama, a Grécia das ilhas. Né? Essas ilhas que se destacam até hoje por duas paixões que vêm lá da Grécia Antiga, azeite e vinho. Né? Os parreirais
e a produção do azeite, né? Das oliveiras, as oliveiras e os parreirais que se disseminaram pelas ilhas do Mar Egeu graças à civilização dos cretenses, lá em 2000 a.C., né? Essa civilização. Era um império marítimo, a civilização cretense, e eu coloquei no resumo para vocês alguns dos materiais que os cretenses comercializavam, em especial azeite de oliva e vinho, mas além disso, trigo, laranjas, limões, né, são uma série de produtos que os cretenses comercializavam. Cretenses que eram politeístas, né, os minoicos eram politeístas, e cultuavam dois deuses principais, o Minotauro e a deusa mãe. Inclusive, os cretenses eles tinham uma relação com o Minotauro que fazia com que eles tivessem que promover, os cretenses tivessem que promover rituais muito violentos em homenagem ao deus Minotauro, porque dizia-se que o Minotauro tinha sede de sangue, né? E por isso os cretenses tinham o costume de fazer rituais religiosos violentos, com morte de animais e com morte de crianças, né? Para tentar controlar a ira do deus Minotauro. Inclusive os cretenses faziam uma relação do vinho tinto com o sangue que era derramado em homenagem ao deus Minotauro. E volto a relacionar o vinho com uma questão religiosa, né? O vinho associado ao sangue que era oferecido nos rituais para o deus Minotauro. Por isso, os rituais em homenagem a Minotauro eram, além da questão da violência, eram carregados de consumo muito grande de vinho, a bebida que simbolizava o sangue derramado em homenagem ao deus Minotauro. Além do Minotauro, eles também cultuavam a deusa mãe, eram os dois deuses principais da civilização minoica, formada pelo povo dos cretenses. Logo depois, nem tão logo assim, porque a civilização minoica durou séculos, mas depois, ao povo cretense se uniu um segundo povo, o povo dos aqueus. E da mistura dos cretenses com os aqueus surgiu uma nova civilização, a civilização creto-micênica. Né? Civilização creto-micênica. Creto de cretense, micênica, porque a principal cidade do povo dos aqueus foi a cidade de Micenas. Por isso, civilização creto-micênica. Bom, essa civilização creto-micênica também vai fazer comércio nas ilhas da Grécia, difundindo nessas ilhas o costume de plantar os parreirais. Os gregos, como grandes cientistas que eram, eles começaram a perceber que a uva plantada em diferentes ambientes, com diferentes climas, ou seja, em diferentes terroirs, geravam diferentes sabores. E por isso começou a haver, por parte dos gregos, uma associação de clima, relevo com qualidade do vinho. Os egípcios também faziam isso, mas os gregos passam a escrever tratados sobre isso. Os egípcios faziam tanto que nós comentamos que na tumba de Tutancâmon tinham lá uma série de ânforas, né, com o vinho, com a catalogação dos lugares de onde os vinhos vinham e da qualidade desses vinhos, indicando que os egípcios já associavam o terroir com a qualidade e com o tipo de vinho. Os gregos também fizeram, mas os gregos catalogaram. E nós podemos considerar que alguns dos primeiros tratados sobre a produção e o consumo do vinho foram feitos pelos gregos. Tá? Se eles não são os primeiros a analisar o terroir, eles são os primeiros a catalogar. Né? Bom, continuamos. Outra inovação que os gregos vão fazer, e que vai ser muito importante, vai ser a inovação de usar as treliças ou estacas para organizar os parreirais. Com isso, os gregos tornavam a uva mais acessível de ser retirada, de ser colhida durante o período das colheitas. É uma outra inovação dos gregos. Nos povos antigos anteriores aos gregos, os parreirais não cresciam em torno ou de árvores ou de prédios. Os gregos vão organizar a questão dos parreirais com as treliças, como nós conhecemos até hoje, né? As treliças ou estacas. A civilização creto-micênica ela vai se desorganizar a partir da chegada de 3 outros povos.
os jônios, os dórios e os eólios, em especial os dórios. A chegada dos dórios vai fazer com que a civilização creto-micênica seja abalada e seja desorganizada, porque os dórios são muito violentos. Os dórios eram o povo mais violento dos 5 povos que se uniram para formar a civilização grega. Quando os dórios chegaram, eles atacaram a civilização creto-micênica, fazendo com que a população das grandes cidades da civilização creto-micênica, como a cidade de Micenas, né, se voltassem para o campo. Nós temos uma diáspora grega, que é quando os cidadãos gregos se mudam para o campo graças à violência da chegada dos dórios. Com isso, as comunidades vão se isolando umas das outras. Os dórios fizeram com que várias comunidades fossem se isolando umas das outras. O relevo da Grécia é um relevo montanhoso, é uma das vantagens para a produção do vinho na Grécia, o relevo montanhoso da Grécia, além do ar Mediterrâneo. Com isso, os gregos foram se isolando uns dos outros em várias localidades, né? Facilitada pelo relevo que ajudava a isolar uma cidade, a isolar uma localidade da outra. Essas localidades foram gerando as cidades-estado. E a Grécia, que tinha sido uma civilização unida quando ela era dos cretenses, organizada quando era dos cretenses e dos aqueus, agora se divide em diversas cidades-estado. São as polis surgindo na Grécia. E aí nós temos que destacar as 2 grandes cidades-estado, as 2 mais poderosas cidades-estado da Grécia, Atenas e Esparta. Atenas, uma polis associada à democracia. Atenas era uma polis que foi uma cidade-estado que passou por diversas transformações. Foi uma monarquia, depois foi uma aristocracia, quando os donos de terra tomaram o poder. Depois passou a ser uma plutocracia, quando os comerciantes tomaram o poder. Depois se tornou uma tirania, quando líderes militares tomaram o poder, para finalmente se tornar uma democracia. É a primeira democracia da história, a democracia da cidade de Atenas. Então a Grécia foi democrática? Não é a Grécia, porque a Grécia era dividida em cidades-estado. Atenas se tornou uma democracia. Uma democracia bem meia-boca, porque só podia participar da democracia, só podia participar das decisões políticas quem fosse cidadão. E mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. Então era uma democracia exercida pela minoria da população. Mas por que é democracia? Porque foi a primeira vez que, independente de classe social, todos participavam da tomada de decisões, desde que fossem homens nascidos em Atenas, com pais e mães nascidos em Atenas. Dentro dessa democracia grega, ateniense, a cidade de Atenas, a polis de Atenas, passa a construir espaços onde todos podiam participar das decisões, né? Como se fossem grandes assembleias, onde todos os cidadãos podiam participar das decisões. Como é que se faziam a tomada de decisões? Através do discurso de oradores. Então, por exemplo, tinha uma discussão a ser tomada, vamos pegar uma decisão. Vamos ou não vamos acabar com a escravidão para quem deve? Porque no início da história da Grécia havia 2 formas de escravidão, ou por conquista militar, que existiu ao longo de toda a história da Grécia, ou por dívida. Quem devia virava escravo até pagar sua dívida. Isso acabou quando um juiz, um jurista chamado Solon, em Atenas, acabou com a escravidão por dívidas, sob o argumento de que com escravidão por dívida, quem devesse nunca deixaria de ser escravo, porque nunca conseguiria pagar sua dívida. Aí acabou a escravidão por dívida. Mas vamos dizer que estivesse sendo votado em Atenas isso. Haveria um orador de um lado e haveria um orador de outro. Haveria um debate, um simpósio, e ao final disso se colocava em votação, e todos que estavam presentes levantavam a mão e votavam. Assim era tomada a decisão em Atenas. É claro que a população de Atenas não era tão grande assim, e o número de participantes era menor ainda, para se poder tomar uma decisão dessas. Resultado, o vinho tinha uma função importantíssima dentro da democracia. Inclusive, Platão vai se referir ao vinho como um componente fundamental da democracia de Atenas. Por quê? Porque o vinho ele é associado à desinibição. O vinho é associado à franqueza. O vinho dava para os oradores a capacidade de falar e de convencer os outros dos seus argumentos. Né? Os gregos gostavam tanto da oratória, da arte de falar bem em público, que nós vamos ter um grupo de filósofos da Grécia que diziam que a verdade é algo tão grandioso
que nós nunca conseguiremos chegar à verdade. Então, qual é a função dos filósofos para esse grupo? A função da filosofia é nos ensinar a vencer argumentos. Eles são chamados de sofistas. E os sofistas eram exímios professores de argumentos para as oratórias, os sofistas, né? Que inclusive cobravam para ensinar o que irritava Sócrates, que vai ser contra os sofistas depois. Bom, fato é que o vinho era fundamental na cidade de Atenas, porque através do vinho os oradores conseguiam se desinibir para fazer seus grandes discursos e, ao mesmo tempo, os oradores conseguiam, através do vinho, se revelar melhor. Platão dizia, inclusive, que o vinho era fundamental para nós testarmos o caráter de uma pessoa. É quando a pessoa está embriagada de vinho que nós vamos saber quem ela de fato é. Já em Esparta, a cidade rival, Esparta nunca foi uma democracia. E Esparta não gostava de mudanças. Portanto, as leis de Esparta nunca mudavam. Os espartanos diziam que não podiam mudar as leis porque as leis teriam sido criadas por um semideus chamado Licurgo, né? E que tinha feito um conjunto de leis que Esparta seguia chamado de Grande Retra. Como as leis tinham sido criadas por um semideus, as leis nunca poderiam ser mudadas. Esparta era uma gerontocracia. Esparta era um governo comandado pelos mais velhos. Esparta era comandada pelos homens com mais de 60 anos, que se reuniam numa assembleia chamada Gerúsia, que é onde se tomavam as decisões importantes sobre a cidade, né? Que depois Esparta tinha 2 reis ao mesmo tempo, esses reis tinham que seguir as decisões tomadas pelos velhos na Gerúsia. Resultado, Esparta não tem transformação política. Esparta é sempre a mesma coisa e também não tem transformação social. Nobre vai ser sempre nobre, povo vai ser sempre povo, escravo vai ser sempre escravo. Por que Esparta tinha tanto medo das mudanças, não gostava das mudanças? Porque Esparta associava a mudança, a baderna, a revolta, e a Esparta, como era uma cidade militar, tinha muitos escravos. Com isso, havia o medo em Esparta de que qualquer transformação que houvesse gerasse um motim e facilitasse para os escravos tomarem o poder. Portanto, os espartanos eram quase que escravos da opção deles de terem escravos. O vinho, eles tinham muita desconfiança sobre o vinho em Esparta. Se o vinho era aconselhado em Atenas, ele era mal visto em Esparta exatamente porque o vinho nos tirava e nos tira da nossa polidez. E os espartanos precisavam da polidez, precisavam do bom comportamento para impedir revoltas de escravos. Esparta era tão controladora nisso, né, que no governo de Licurgo foi decretada a abstinência alcoólica. Não podia beber nada alcoólico por se considerar que a bebida alcoólica poderia desestabilizar a sociedade espartana. Coloquei inclusive um trecho ali de um texto que eu fiz para vocês ali, né? De que em Esparta, inclusive, para alertar contra os efeitos nocivos das bebidas alcoólicas, em Esparta eles embebedavam os escravos e faziam os escravos desfilarem pelas ruas bêbados, para que as pessoas vissem o que causava a bebida alcoólica. Essa atitude chegou a influenciar as outras cidades? Não. Essa atitude de Esparta era ridicularizada pelas outras cidades, né? Principalmente por Atenas, que era grande consumidora do vinho e uma grande comerciante do vinho. A cidade de Atenas foi uma das primeiras cidades a usar moedas, eles eram grandes comerciantes, a moeda de Atenas chamada de dracma. Bom, ainda, pessoal, já tinha comentado com você sobre a desigualdade social no consumo do vinho, vinhos para a elite e vinhos para o povo. A elite gostava de vinhos mais doces, o povo gostava de vinhos, quer dizer, não é que o povo gostasse, era oferecido para o povo vinhos mais ácidos, tá? Mas todos bebiam vinho, inclusive os escravos também tinham permissão para consumir vinho. Claro que não em Esparta, né? A não ser quando queriam ridicularizar os caras lá. Bom, havia uma diferença de preço. Quanto mais doce o vinho na Grécia, mais caro ele era. Até por isso que o vinho mais doce vai ficar com a nobreza e os vinhos mais ácidos vão ser dados às camadas mais pobres, né? Para termos uma comparação, né? Eu coloquei ali
Dá para comparar o vinho que os pobres tomavam na Grécia com o tal do piquete, que é um vinho que se toma lá os mais pobres tomam na França, que é um vinho bem ácido, quase azedo, né? E que é substancialmente mais barato, né? Além disso, bom, tá ali, ó, eu coloquei a explicação no texto para vocês, ó. Que os mais pobres tomavam uma solução rala de baixo teor alcoólico, frequentemente azeda, feita a partir da fermentação de água com as cascas, cabos e sementes da uva que sobravam depois da última prensagem. Tá? Esse era o vinho dos mais pobres, enquanto os mais ricos gostavam de vinhos com alto teor alcoólico e bem doces. Tá? Inclusive, por isso que eu já comentei com vocês que se permitia que se misturasse, inclusive, mel no vinho que os nobres tomavam. Ainda, os gregos, como são exímios comerciantes marítimos, em especial Atenas e as cidades parceiras, a Grécia ela vai se difundir pelo mar Mediterrâneo, através da formação de colônias. Os gregos, por onde eles iam passando, eles iam formando colônias. E dessas colônias eles conseguiam os produtos para comercializar. Graças a isso, boa parte das cidades mediterrâneas que hoje existem na Europa surgiram. Nice, Málaga, Sevilha, Marsella, todas essas cidades foram criadas, eram colônias gregas, que foram depois virando cidades. E graças a essa expansão dos gregos através da formação de colônias, os gregos foram levando os parreirais pelo sul da Europa e pelo norte da África. Pelo sul da Europa e pelo norte da África, os gregos vão reforçando o que os fenícios já tinham feito antes, levando o vinho e consolidando a cultura dos parreirais pelo sul da Europa em contato com o mar Mediterrâneo. Eles só não vão chegar na região da Itália, eles vão ter alguns problemas. Porque na Itália tinha um povo que já estava se espalhando ali, em especial no norte da Itália. No sul da Itália até que os gregos conseguem chegar, mas no norte da Itália nós temos um outro povo que está ali, que é o povo dos etruscos, né? Um dos povos originários dos romanos, dos italianos. Né? Então os gregos vão se espalhar pelo sul do Mediterrâneo através da formação de colônias. Tá? O que mais que vamos destacar? Vamos destacar dos gregos ainda a preservação dos vinhos e a elaboração dos vinhos em ânforas, como já vinha a tradição dos gregos e dos mesopotâmicos. Essa tradição se mantém na Grécia com o uso de ânforas. Que mais vamos destacar? Que eu tinha anotado aqui para comentar com vocês. Na Grécia surgem diversas normas, em várias das cidades gregas surgiram diversas normas para segurar a qualidade do vinho. Tá? Vinhos fortes e doces para os mais nobres, já tínhamos comentado também. Além disso, nós já comentamos, havia uma visão negativa a respeito de mulheres que consumiam vinho em público e uma visão negativa a respeito de homens que consumiam vinho sem misturar com água. Tá? Que mais vamos destacar aqui? Os gregos diziam que, em especial Aristóteles vai defender essa ideia, de que o vinho tem que ser consumido na medida certa. Nem muito pouco, nem muito. Porque, segundo Aristóteles, a virtude é o caminho entre dois excessos. Né? Por isso é que era recomendável, coloquei ali para vocês, é recomendável na Grécia que se diluísse uma parte de vinho em até 3 de água. Inclusive, eles diziam que essa era a mistura do amor, porque eles associavam o vinho ao erotismo. Né? Quanto à religiosidade, o vinho está presente na maioria dos rituais religiosos, é a bebida ritualística da Grécia, em especial nos rituais para o deus do vinho, que é Dionísio, né? O grande deus do vinho. Por isso que, inclusive, ocorriam anualmente festas em homenagem ao vinho e em homenagem a Dionísio, as dionísicas, marcadas por sexo livre e por uma liberdade maior dos costumes. Porque apesar dos gregos dizerem que o vinho tinha que ser consumido com controle, nas dionísicas esse controle se perdia constantemente. Além disso, coloquei ali para vocês, os gregos gostavam muito da mesma associação que existia no Egito, do vinho ser associado à morte e à ressurreição, assim como boa parte dos deuses gregos trabalhavam com essa ideia de morte e ressurreição, dos parreirais que morrem para renascer depois com mais força ainda. Bom,
que mais vamos comentar disso aí? É interessante que, inclusive, os gregos reconheciam a origem do vinho, e é mais um indício de que o vinho tenha surgido ou lá na região da Geórgia, ou na região da Anatólia, da Turquia, ou na Mesopotâmia. Porque como é que eles diziam que Dionísio teria descoberto o vinho? Dionísio, segundo os gregos, ele não era o inventor do vinho. Dionísio era um deus errante, um deus andarilho, né? Um deus mundano, né? Com as paixões mundanas, e Dionísio, na sua vida errante, teria ido visitar a região do Oriente Médio, passando pela região da Anatólia, da Geórgia, e lá Dionísio teria descoberto o vinho, né? E teria sido iniciado em religiões que trabalhavam com a ideia do vinho. Né? Por isso, Dionísio não teria sido o inventor do vinho, ele teria sido o homem que pegou a arte de fazer o vinho e a arte de consumir o vinho lá na Ásia e teria levado para a Grécia. Ele seria o introdutor do vinho na Grécia e não o pai do vinho. Né? A Grécia acabou sendo dominada. Um problema da Grécia foram as guerras entre as cidades-estado, que acabaram enfraquecendo a Grécia, em especial uma guerra, que é chamada Guerra do Peloponeso, uma guerra que durou 27 anos, de 431 a 404 a.C., entre Atenas e suas aliadas, que formavam uma liga de cidades chamada Liga de Delos, contra Esparta e suas aliadas, que formaram uma confederação chamada Liga do Peloponeso. Nós tivemos uma guerra entre essas duas ligas e a vitória de Esparta e da Liga do Peloponeso. Atenas é derrotada. Só que Atenas e Esparta se enfraquecem e uma terceira cidade passa a ser a mais importante da Grécia, a cidade de Tebas, comandada pelo rei Epaminondas. Só que logo depois, Tebas também se enfraquece e nós voltamos a ter guerras entre as cidades. Aproveitando essa desorganização interna da Grécia, um povo de cima da Grécia, chamado povo dos Macedônios, vai dominar a Grécia. Os macedônios dominam a Grécia, liderados pelo rei Filipe II. Mas dos macedônios, o homem que nós temos que destacar não é Filipe, é seu filho, que assume logo em seguida, após a morte do pai. O pai morre jovem ainda, Filipe II morreu jovem. Acredita-se que o Alexandre, inclusive, possa ter participado da morte do próprio pai, e com a morte de Filipe II, assume o trono da Macedônia, um dos maiores conquistadores militares da história da humanidade. Estamos falando de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre Magnífico. Alexandre o Grande, que vai assumir o poder em 336 a.C., né? E durante 13 anos da sua história, de 336 a 323 a.C., Alexandre, dos 20 aos 33 anos, ele vai conquistar boa parte do mundo. Alexandre vai conquistar a Grécia, consolidando a vitória do país sobre a Grécia e anexando a Grécia. Ele vai dominar a Palestina, ele vai dominar a Fenícia, ele vai dominar parte do norte da África, ele vai dominar a Mesopotâmia, ele vai dominar a Pérsia e ele vai dominar a Índia. Alexandre sai da Macedônia, que é em cima da Grécia, e vai dominando tudo até a Índia. Qual era o sonho desse jovem? Quando ele chega à Índia com 33 anos, o sonho de Alexandre era continuar conquistando tudo até a China. Só que quando Alexandre chegou à Índia, Alexandre estava muito mudado. Alexandre estava muito mais violento, muito mais autoritário e totalmente sem controle, o que fez com que seus próprios soldados passassem a ter medo de Alexandre. Além disso, Alexandre, que sempre gostou de vinho, como os macedônios sempre gostavam de vinho, Alexandre foi perdendo o controle sobre o consumo de vinho, que Alexandre consumia de forma diferente. Os macedônios não diluíam o vinho em água, eles tomavam o vinho puro e em imensas quantidades. Tanto é verdade que quando os macedônios dominaram a Pérsia, que era o grande rival, né? Quando os macedônios venceram a Pérsia, Alexandre e os seus generais tomaram um porre de vinho tão grande que mais de 10 dos generais mais importantes de Alexandre morreram de consumo excessivo de vinho. Morreram de tanto beber vinho, comemorando a vitória sobre a Pérsia. Alexandre, por sua parte, tomou um pileque tão grande que deu a ordem para que se queimasse a capital do Império Persa, a cidade de Persépolis,
né? Depois ele se arrependeu profundamente disso, porque Alexandre tinha paixão por cultura. Não é à toa que ele tinha sido discípulo de Aristóteles, mas aí já era tarde demais. Persépolis já estava destruída a mando de Alexandre. Quando ele chega na Índia, os soldados exigem voltar. Eles estão há 13 anos lutando e eles querem voltar para casa e eles estão preocupados com Alexandre. Alexandre, para punir seus soldados, resolve voltar. Ele não tinha mais exército, só que ele muda o trajeto e volta pelo meio do deserto e extermina o próprio exército dele de sede e de fome. Alexandre extermina seu exército para punir os soldados pela falta de coragem. Ele mesmo adoece, uma doença agravada pelo consumo absurdo de vinho, e vem a morrer na volta para casa na cidade da Babilônia. Ele não chegou a voltar para sua amada Macedônia. Assim nós damos uma olhada na história dos gregos e de sua paixão pelo vinho. Em seguida eu volto com os romanos.